surgiu a possibilidade de trabalhar como narrador esportivo. Foi difícil a primeira narração? Não, essa eu não respondi ainda. Não respondi porque o que eu contei ali foi o meu primeiro contato com o microfone. Então, depois de 6 meses como sonoplasta, eu tive a primeira oportunidade fazendo reportagem, nos Jogos Abertos de Santa Catarina, como eu contei. A primeira narração ela foi bem difícil mesmo. E aí foi o seguinte, como eles viram que eu tinha um pouquinho de jeito para a coisa, eles começaram a me mandar para os jogos da Chapecoense, os que eu não trabalhava, com um gravadorzinho. Eu sentava lá na arquibancada, no meio da torcida, levava o radinho, anotava as escalações, quem jogava, quem não jogava, e ali ligava o gravadorzinho e narrava o jogo. O jogo que estava acontecendo, eu narrava, não passava em lugar nenhum. Eu gravava, narrava os lances, no fim do jogo eu ia lá, eu dava a fita para o coordenador da equipe, que ouvia e que me passava orientações. Esse tipo de coisa você não fala, essa frase não ficou legal aqui, procura não dar tanta emoção quando a bola está no meio de campo, senão quando ela chegar perto da área você já está cansado, já está sem voz. Então foram técnicas que eles foram me passando assim, né? E eu fazia isso, todos os jogos que eu não trabalhava, eu pegava um gravadorzinho e eu ia para o estádio e fazia esse tipo de gravação. Às vezes no jogo da Chapecoense, às vezes tinha um jogo de vôlei, eu fazia isso no jogo de vôlei, às vezes tinha um basquete na cidade, eu fazia isso no basquete, eu deixava o que eu estava fazendo em casa sem ganhar nada para isso, pela simples oportunidade que eles estavam me dando. E eu ia para o ginásio, para o estádio para fazer esse tipo de trabalho. No começo de 92, isso já um pouquinho depois assim, de eu ter feito Jogos Abertos, que foi no mês de outubro, em fevereiro de 92, quando começou o Campeonato Catarinense, o coordenador da equipe me chamou e me disse o seguinte: olha, Giovanni, a gente está querendo te dar uma oportunidade aqui para você começar a narrar jogos. A gente entende que dá para a gente fazer essa aposta em você. Você está disposto? E eu, evidente, claro que estou disposto, eu quero muito. Só tem um problema. A rádio do interior, ela não faturava muito assim. Então, ela acabava fazendo o seguinte: quando tinha um jogo da Chapecoense, por exemplo, ao invés de ela mandar uma equipe completa, um narrador, um comentarista, um repórter e um técnico para fazer a instalação do material, ela acabava mandando uma pessoa só. Botava essa pessoa dentro de um ônibus e essa pessoa cruzava o estado. Eu saía de Chapecó, meu primeiro jogo foi em Araranguá, como narrador. Em Araranguá, então eu peguei um ônibus em Chapecó, passei mais de 12 horas no ônibus, cheguei em Araranguá, desci na rodoviária, tinha um hotel perto da rodoviária, eu fiquei ali, e aí no outro dia de manhã, eu fui pro estádio, lá, estádio Grêmio Fronteira, para fazer o jogo, sozinho. Veja só, primeira narração e sozinho. Então eu cheguei lá, eu tive que primeiro instalar todo o equipamento, soltar mais de 100 metros de fio, que na época não tinha microfone sem fio, como tem esse hoje bonito aqui, então era tudo com fio. Soltei o equipamento, 100 metros de fio, instalei o equipamento e eu tinha que fazer a narração, o comentário e a reportagem. Então era bem complicado, eu só conseguia respirar. Vocês ouvem jogo em rádio ou difícil? Não, difícil. Tem um personagem na transmissão que é o plantão esportivo, que entra às vezes dando informação de um gol que sai no outro jogo. Por exemplo, o narrador está ali narrando e o plantão esportivo, olha o gol. O narrador para, chama o plantão esportivo e começa a explicar. Sai o gol lá em São Paulo, jogo do Corinthians, Campeonato Paulista, o Corinthians faz 1-0 com fulano, Corinthians 1, Palmeiras 0, por exemplo. Eu torcia para sair gol a todo momento, porque era o único momento que eu conseguia respirar é quando esse plantão esportivo entrava com informação. Sem contar o nervosismo, né? Porque você ir para o estádio e gravar o jogo num gravadorzinho aqui, podendo errar, né? Com aquela margem de erro, porque não está saindo em lugar nenhum, é uma coisa. E quando você está aqui, ao vivo, na rádio, na sua primeira narração, é outra completamente diferente. Então tudo que eu tinha ensaiado, que eu tinha preparado para falar, eu não consegui. Na hora deu um branco, né? Na hora deu um nervosismo, deu um branco. Eu tremia, eu não sabia o que falar, eu não lembrava o nome do estádio. Olha, foi uma coisa assim bem complicada. Mesmo assim, na volta, eu achei, meu Deus, quando eu voltar agora, eles vão
eles vão dizer para mim que, olha, fizeram uma aposta errada, que eu preciso me preparar melhor, que não vai dar, né? Mesmo assim, na volta, eles acharam que, assim, por ser o primeiro jogo e por toda aquela circunstância de eu estar trabalhando sozinho, eles acharam que tinha sido aceitável. E aí, eu continuei fazendo. E aí, claro, com a prática, a gente vai adquirindo ritmo e vai melhorando, né? Então, foi assim a minha primeira narração. Não foi fácil. Bem complicado. Você tem um time do coração? Qual é? E como lidar com a emoção na hora de transmitir o jogo do seu time? Sabia que essa pergunta não ia faltar. Mas essa tá fácil de responder, né? Se eu sou de Chapecó, meu time é Chapecoense. Meu pai foi goleiro do time. Eu trabalhei de Gantula em jogos da Chapecoense antes de trabalhar na rádio. Então, assim, claro que, por exemplo, hoje eu trabalho em Florianópolis, numa emissora com alcance estadual, né? O nosso programa ali, ele é visto por quase 2 milhões de pessoas no estado, numa estimativa. Então, pessoas que torcem para os mais variados times, né? Então, claro que quando eu estou ali fazendo uma transmissão, uma narração, eu esqueço completamente qual é o time que eu gosto. Eu não dá nem para dizer assim que eu sou um torcedor, que eu entendo que torcedor é aquele cara que vai para a arquibancada, que compra produtos na loja, que se associa, que ajuda o time com dinheiro, e eu não faço nada disso. Eu não vou para a arquibancada, porque eu estou sempre trabalhando, eu não compro camisas do clube, eu não me associo, mas assim, claro que eu gosto do time por todo o envolvimento que eu tenho, pelo fato do meu pai ter sido goleiro do time, coisa e tal. Mas assim, quando a gente está ali transmitindo um jogo, eu esqueço completamente isso. E eu, na verdade, eu torço pelo sucesso do futebol catarinense. Às vezes alguém de vocês já deve ter ouvido o pai me xingando, a mãe me xingando, um tio, um avô. Eu não gosto desse narrador porque ele torce contra o meu time. Isso é muito comum, acontece muito. Às vezes eu estou no mercado fazendo compras, está um cara do meu lado assim, começa a me xingar, assim, xingar no bom sentido, claro. Você torce contra o meu time. Mas na verdade não, na verdade quem trabalha com isso tem que torcer pelo sucesso dos times aqui. O meu ganha-pão é esse. Quanto melhor os times de Santa Catarina estiverem, mais o meu trabalho vai ser reconhecido, mais o meu trabalho vai ter visibilidade, mais ele vai aparecer para o Brasil. Então funciona assim, né? A gente torce pelo sucesso dos times de Santa Catarina. E quanto melhor eles estiverem, melhor, mais reconhecido vai ser o nosso trabalho. Mas é bem tranquilo lidar com isso. No começo é mais difícil, né? E quando eu trabalhava na rádio, por exemplo, a rádio eu só transmitia jogos para o pessoal de Chapecó. Então é fácil, aí você até pode ser torcedor, né? Porque você está transmitindo o jogo para uma rádio que tem um alcance pequeno e outras pessoas que estão te ouvindo torcem para o mesmo time que você. Então é até tranquilo você fazer isso. Mas assim, depois que eu virei um narrador estadual e até nacional, daí, claro, eu tive que me adaptar a esse novo sistema, mas assim foi bem tranquilo. Qual o momento que você considera mais marcante na carreira? O momento mais marcante na minha carreira foi quando eu trabalhei nas Olimpíadas de Atenas, em 2004. Então, assim, eu transmiti pelo Sport TV na época. Eu fui convidado, um diretor do Sport TV acabou num dia acompanhando o meu trabalho aqui em Santa Catarina quando ele estava, e mais ou menos como nos jogos abertos, assim, né, quando eles fazem uma cobertura desse tamanho, assim, tão grande, eles precisam se reforçar com algumas pessoas, assim, que não fazem parte do grupo, porque o grupo é um grupo mais limitado, é um grupo menor, então quando tem uma grande cobertura assim, eles precisam dar uma reforçada na equipe. E como a RBS são parceiros, assim, que a gente diz, né, são empresas não do mesmo dono, mas assim, da mesma família, dá para dizer assim, eles acabaram solicitando o meu empréstimo, assim, por 45 dias, para que eu pudesse fazer esse trabalho nas Olimpíadas de Atenas. E para mim, assim, o meu trabalho, a minha narração mais marcante nessas Olimpíadas de Atenas, no último dia, é disputada a maratona. A maratona é a prova mais tradicional das Olimpíadas e no último dia eles fecham os Jogos Olímpicos com a maratona. E no último dia, na época tinha Jogos do Campeonato Brasileiro, então
eu dei sorte até. Os principais narradores assim, do Sport TV, nesse último dia já estavam deslocados para fazer jogos pelo Campeonato Brasileiro. E aí não tinha quem fizesse a maratona que ia encerrar os jogos. E eles me perguntaram se eu toparia fazer. Olha, tem alguma dificuldade, algum problema para você? Eu disse, não, eu posso fazer. E eu comecei a fazer, e foi a maratona onde aconteceu aquele episódio que o corredor brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima estava liderando a prova, e um padre irlandês acabou pulando na frente dele e tirando ele da prova, assim. Então, foi uma coisa marcante. Depois ele conseguiu se desvencilhar desse padre irlandês e conseguiu continuar na prova, só que daí ele acabou ultrapassado pelos dois que vinham atrás. Ele terminou em terceiro, mas foi homenageado, né, com a medalha PR de Coubertin, que é a maior honraria para os atletas olímpicos, pelo espírito esportivo dele, né, que ele em nenhum momento reclamou do que havia acontecido, e foi um fato assim, que ganhou uma proporção assim, gigantesca. E na época, só o Sport TV estava mostrando a maratona ao vivo, e eu tive o privilégio de estar fazendo isso. Então, eu transmiti outras coisas legais assim nessa Olimpíada, que foi a final do futebol feminino. O Brasil foi medalha de prata, perdeu para os Estados Unidos, e a medalha de prata também do Rodrigo Pessoa no hipismo. Mas assim, com certeza, assim, o trabalho mais marcante foi esse da maratona, com a medalha de bronze do Vanderlei Cordeiro de Lima. Sem contar o seguinte, ó, gente, são 30 e poucas modalidades, e para poder trabalhar lá nesse período, fazer parte dessa equipe, eu tive que estudar muito, saber um pouquinho de cada modalidade, inclusive regras assim, que a gente precisa transmitir. Então, nessa Olimpíada eu lembro bem de ter feito hipismo, ter narrado natação, remo, hóquei na grama, basquete, futebol, a maratona, prova de ciclismo. Então, só para vocês entenderem um pouco do quanto a gente tem que estar preparado para fazer esse tipo de coisa.